Vamos então para a parte final do nosso seminário, sessão 8, umas dicas sobre como criar valor através das pessoas em qualquer organização. E aqui é preciso iniciar considerando que, como gestores, como líderes empresariais, a gente está lidando com vidas humanas e a nossa contribuição nesse sentido, né, pode ser decisiva, seja para desenvolver, explorar o potencial humano, seja para fazer o contrário, né? Então, como diz aqui o Carl Jung, cada vida humana contém um potencial. Se esse potencial não é realizado, então essa vida é desperdiçada. Isso tem muito que ver com o trabalho que as pessoas realizam e como a gente desenvolve as pessoas através do trabalho. Ok, por falar nisso, então vem a questão da motivação humana. E nesse excelente trabalho aqui do livro Motivação Humana, Human Motivation, aqui tem esse modelinho de como fazer que o trabalho seja a principal fonte de motivação, incorporando, né, esses três elementos no ambiente de trabalho: a execução, a sociabilidade e a criatividade. Vamos definir um pouquinho melhor isso aí. Bom, a criatividade é a alegria de pensar, a execução é a alegria de atuar e conquistar objetivos, e a sociabilidade, a alegria de compartilhar prazer e dificuldades com os colegas. Isso pode soar meio filosófico, até romântico, né? Mas as pessoas, os líderes que conseguem entender e explorar no bom sentido esses conceitos, né, que a gente vai discutir aqui, pode fazer toda a diferença no desempenho dos profissionais e, como consequência, no desempenho da própria empresa. Infelizmente, a realidade de muitas empresas é isso que a gente está vendo aqui com relação a esses três elementos, né, essa tríade da motivação humana. É execução 100% e 20% aqui, né? Sociabilidade um pouco e criatividade, espaços para o exercício da criatividade muito pouco. Essa é a realidade típica em muitas empresas. Então, conclusão daqui, né? Se o que a gente espera das pessoas é essencialmente a execução, executar ordens, realizar procedimentos, instruções de trabalho, então vai ser praticamente impossível fazer com que o trabalho seja fonte de motivação. Pode ser até o contrário, pode ser uma fonte de desmotivação e um suplício diário ao qual as pessoas se submetem, né? Então, como inverter essa situação e como realmente assegurar a motivação dos profissionais numa empresa, qualquer que seja o nível deles, né? Incorporando ao trabalho das pessoas o trabalho em equipe, criando espaços, explorando, não de discurso, mas na prática, né, mecanismos desenhados para que as pessoas possam trabalhar em equipe. Se a gente faz isso, então, como eu venho dizendo, o próprio trabalho passa a ser a principal fonte de motivação e de realização profissional para as pessoas. Então, quando a gente fala de desenvolvimento profissional, é importante entender a importância da solução de problemas. Resolver problemas é provavelmente a forma mais poderosa de desenvolver um profissional, seja no nível estritamente técnico, seja no nível como pessoa, né? Agora, isso não é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Desenvolver esse potencial criativo, esse potencial de habilidades, né, de conhecimentos, é algo que precisa ser projetado, né, desenhado e implementado sabiamente nas empresas. E onde exatamente, né, estão essas oportunidades e necessidades, né, em que instâncias da empresa para resolver problemas, ok? No nível mais alto, mais sistêmico, digamos assim, é a análise de problemas sistêmicos, incluindo o planejamento estratégico. Isso é uma excelente oportunidade, né, para desenvolver o potencial das pessoas, normalmente os líderes. Inovação e desenvolvimento de novos produtos, o corpo técnico da empresa, aí também é um outro cenário onde aparecem problemas e são oportunidades não só de obter um resultado específico que vem de resolver o problema, mas também desenvolver a própria capacidade dos profissionais envolvidos nessas atividades. Otimizar o desempenho de produtos atuais, com frequência, né, com certa frequência, os produtos já desenvolvidos, lançados no mercado, apresentam certos problemas, seja produto ou serviço. Então é necessário atacar e resolver esses problemas ou outra oportunidade de desenvolvimento. Temos também, já pensando na rotina operacional das empresas, né, a questão da melhoria contínua, porque tudo é muito dinâmico, os clientes dos processos, né, são também cada vez mais exigentes,
o mercado é dinâmico, os competidores não estão parados. Então isso nos leva a continuamente buscar atacar, resolver aqueles problemas que vão ficando crônicos na operação da empresa. Outro cenário importante para resolução de problemas. E também, no que toca a criar valor através de projetos, como a gente já comentou antes, é outro ambiente onde os profissionais também podem, e vai aparecer inevitavelmente os problemas para serem resolvidos. Então, existem muitas oportunidades para que equipes de pessoas e indivíduos desenvolvam seu potencial profissional, né, resolvendo problemas. Agora, para atacar isso aí, é preciso reconhecer também, atacar eficientemente, né, essas instâncias de resolução de problemas, é preciso reconhecer que não basta o conhecimento específico do negócio, a experiência acumulada, o conhecimento tecnológico. É preciso agregar a isso, como nós vamos detalhar um pouquinho mais, agregar a esse know-how um outro tipo de know-how, que é o know-how metodológico. Como enfrentar essas situações que estão aí de maneira sistemática. Se a gente ataca de maneira intuitiva, praticando o que eu chamo de tiro, né? A técnica intuitiva para remover obstáculos, você não vai conseguir atuar de maneira eficaz nessas situações. Então, a gente precisa desse suporte metodológico, incorporar ao conhecimento das pessoas o conhecimento metodológico. E aí vão aparecer como as principais contribuições nesse sentido, 3 grandes metodologias, tá? Que são o sistema Lean de produção, originado na Toyota, tá? Cujo objetivo é reduzir o time to cash, mas através do caminho tático de eliminar os desperdícios que já estão incorporados nos fluxos de trabalho, né? E dessa maneira, eliminando essas interrupções, ineficiências, os chamados desperdícios mortais, a gente consegue então ser mais ágil, reduzir o time to cash, responder mais agilmente, né, e dinamicamente às necessidades dos clientes e do mercado. Então, nesse sentido, desse objetivo, o Lean, ao longo de décadas, já tem todo um kit de ferramentas super validadas para exatamente fazer isso aí. Então, é uma contribuição indispensável para o desempenho das empresas. Outra grande contribuição é o Six Sigma, que tem sua origem, né, no movimento de qualidade total, iniciado aí no Japão nos anos 60, né, teve o seu boom aí nos anos 80, digamos assim, e hoje, né, evoluiu para o que a gente chama de Six Sigma. Qual que é o objetivo do Six Sigma? E por que isso é tão importante? Porque o objetivo é justamente aumentar a satisfação do cliente, né, porque o cliente é um alvo móvel, mas para chegar a esse objetivo de aumentar a satisfação do cliente, a contribuição que o Six Sigma dá e nenhuma outra dá com a mesma eficácia, é reduzir a variabilidade daqueles parâmetros-chave de produtos e serviços que impactam a satisfação do cliente. Então a abordagem do Six Sigma é através da redução da variabilidade, assegurar que os resultados dos processos empresariais e dos produtos sejam uniformes, sejam consistentes ao longo do tempo, centrado naquilo que é ideal para os clientes. Então, nesse sentido, nenhuma outra metodologia tem tanto a aportar com esse objetivo, através desse caminho tático de redução da variabilidade, quanto o Six Sigma. E, finalmente, outra grande contribuição indispensável é a da teoria das restrições, TOC, Theory of Constraints, né, criada pelo Eli Goldratt. Qual que é o objetivo aí? Como o Goldratt definiu já no final aí da sua vida, né? O objetivo é aumentar a prosperidade organizacional. E qual é o caminho tático? Através da identificação e atuação na restrição do sistema de negócios num dado momento. Existe sempre um elo mais fraco, e é esse o objetivo aí da teoria das restrições. Atuando na restrição, obviamente o impacto vai ser maximizado globalmente para a empresa. E nenhuma outra metodologia tem tantas contribuições, tantos métodos para atuar justamente nesse sentido. Por isso que é indispensável. E por isso que eu acho que, por partir dessa abordagem sistêmica e dar prioridade para o ponto vital num dado momento, é que eu considero que a teoria das restrições deveria ser o orientador onde aplicar a contribuição das demais metodologias. Então, essas 3 combinadas formam um corpo de conhecimento muito valioso que pode ser aproveitado, como eu vou sugerir, e implementado nos vários níveis da organização. Indispensável, né? Uma complementa a outra, não é competição aí de metodologias, competição de gurus. Se trata de integrar
as melhores contribuições dessas técnicas no ambiente empresarial. Ok, então falando nisso, né, e falando do trabalho de equipe, como que a gente pode dar uma estrutura para o trabalho de equipe nas organizações, aplicando o TLS? Existem vários níveis. Nível mais básico, que busca então atacar esses problemas específicos, rotineiros, no dia a dia de trabalho, e a gente forma os TLS Yellow Belts, fazendo aí uma analogia clássica já no mercado com as artes marciais. A gente ensina aqui métodos básicos para trabalhar em equipe, para resolver problemas de maneira estruturada, né, problemas específicos, pontuais, no dia a dia de trabalho. Então, isso aqui, existe um conteúdo que a gente oferece, né, para formar esses TLS Yellow Belts. Então, esses Yellow Belts aqui vão trabalhar num ambiente que é o dia a dia operativo. Qual que seria o trabalho de equipe? Tipicamente são as equipes de melhoria contínua, que é fundamental implementar nas organizações. Agora, já num outro nível, problemas talvez maior alcance, um pouquinho mais complexos, né? Você tem a questão da melhoria contínua de processos. Aí entra em cena, então, as equipes de processos, que estão aí tratando de fazer com que o processo cumpra a sua finalidade de maneira cada vez mais ágil e eficaz. Então, já requer um conjunto de técnicas e de métodos um pouquinho mais avançados, e por isso que a gente forma os TLS Green Belts, já ensina novos golpes aí para as equipes de processos. E aí, nas outras duas instâncias superiores, digamos assim, superior eu digo em termos de alcance do problema, de complexidade, né, e provavelmente impacto organizacional também. Aí a gente tem a questão da inovação e desenvolvimento de produtos, produto aí com P grande, ou seja, produto manufaturado, serviços, né? Esse é um cenário onde a gente precisa de técnicas mais sofisticadas para incorporar ao nosso know-how tecnológico. E também na questão de implementação, né, e agilidade dos projetos estratégicos, impacto estratégico na organização. Aí a gente precisa, então, um conjunto de técnicas mais avançadas e, por isso, a gente forma os TLS Black Belts. Okay? Então, esses já são a tropa de elite, digamos, em termos de capacidade para atacar e eliminar problemas na organização. Então, isso que eu venho dizendo, né? Tudo isso aí, essa estruturação do trabalho de equipe, dando às pessoas, capacitando as pessoas nessas técnicas, vai agregar ao conhecimento, à experiência que ela já tem acumulada do seu negócio específico, dos seus processos específicos, vai agregar esse conhecimento metodológico, a combinação desses dois conhecimentos, conhecimento tecnológico com o conhecimento metodológico, é fundamental e é isso que produz os melhores resultados. Ok, então resumindo aqui, nessa segunda parte do seminário, né, aquela ação estratégica de instituir o trabalho em equipe em todos os níveis, baseado em novas competências de inovação e melhoria contínua. Vamos fazer aqui um resuminho dos passos recomendados nesse sentido, né, de conquistar a maior resiliência e competitividade no ambiente de negócio. Então, implementar o processo voz do cliente. Voz do cliente aí tem o objetivo de, antes mesmo, idealmente, né, antes mesmo de desenvolver o produto ou serviço, ir lá no mercado, no mundo do cliente, no Gemba, né, do cliente, como a gente diz, para entender, identificar e entender as necessidades explícitas e implícitas do cliente. Tá? Isso não é o mesmo que medir a satisfação depois de implementado o produto ou serviço, avaliar, obter retroalimentação da experiência do cliente, como já comentei antes. Okay? Então, é fundamental ter um processo que sistematicamente, né, com a periodicidade necessária, entenda, estruture e priorize a voz do cliente. Implementar o processo de desenvolvimento da proposta de valor. Como introduzir no mercado novos produtos, novos serviços para enriquecer e para oferecer novas propostas de valor para os clientes. Okay? Também isso requer um tratamento sistemático através de um processo, incorporando aí, né, nesse processo essas técnicas que eu comentei antes. Ok, outro processo também nesse sentido, que vai criar esse espaço para as equipes desenvolverem suas habilidades, né, é o processo de gestão de projetos empresariais. Metodologia que eu já comentei, né, sugerência do MPS, Multi-Project Scrum. Implementar a gestão por processos, essa é talvez a iniciativa mais estrutural, mais abrangente, né, para aumentar a competitividade, porque virtualmente abrange todas as atividades de uma unidade de negócio. Implementar a gestão por processo, também
com a metodologia que eu já recomendei. Ok, então é preciso, criando esses mecanismos, é preciso também complementar a coisa com o reconhecimento, definir, implementar práticas, políticas, né, para reconhecimento não só de equipes, mas também de indivíduos. Ok. E, nesse sentido, para dar coerência metodológica a isso, nessa pirâmide que eu mostrei no slide anterior, formar profissionais, certificá-los, né, no TLS, TLC, Lean e Six Sigma. Ok, resumindo, esse matrimônio, esse casamento feliz aí nessa tríade da excelência é o que eu chamo de excelência 360 graus, a combinação no ambiente empresarial dessas três grandes contribuições metodológicas, o TLS, a gestão por processo, e o MPS. Isso vem com todo um corpo de conhecimento, desde o mais alto nível executivo até o nível operacional. Tá? Essas três metodologias que nós já comentamos aqui ao longo do seminário, com as correspondentes, né, formações aí de pessoal especializado. No nível executivo, formar champions, né, os líderes empresariais da excelência 360 graus, os masters, são esses profissionais já que dominam essas três frentes metodológicas, e também, de acordo com a necessidade, tá certo? Formar também, ao implementar essas outras metodologias, os profissionais que vão liderar e executar tudo o que é gestão por processos, GPP Champion, GPP Master, GPP Leader, e assim também com o MPS e com o TLS, como eu já estava comentando aí. Então, trabalhar nesse sentido vai formar aí um verdadeiro exército de profissionais altamente qualificados, e isso vai seguramente colocar a empresa num outro nível de desempenho, num outro nível de competitividade e de resiliência no ambiente de negócios. Concluo aqui esse seminário recomendando que você seja um assinante aí do canal Resolve Guru Oficial. Busca aí no navegador @Resolve Guru Oficial e você vai chegar lá. Também está disponível esse website, essa página, resolve.guru, que vai te orientando em passos seguros, a partir de uma situação específica que você tem para atacar, qual a melhor resposta metodológica, a melhor técnica recomendada para a tua particular situação. É como se você tivesse um consultor experiente aí do seu lado, algo que eu criei a partir da minha experiência aí já de 4 décadas trabalhando nas empresas como instrutor e consultor. Também está disponível a plataforma Resolve.guru, o portal de conhecimento, onde estão todos esses cursos. Não? Eu vou colocando, ao longo do tempo, estou colocando tudo o que eu aprendi em 40 anos de atuação no mercado. Tá? Então está disponível todo esse know-how aí online. Acesse aí para você ver os detalhes. Agradeço muito por ter me acompanhado nesse seminário e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Até mais!